Olá, meus irmãos, minhas irmãs, queridos companheiros e companheiras de jornada. Aqui nos encontramos mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez agradecemos a este Pai misericordioso, a este Pai infinitamente bondoso, a este Pai infinitamente amoroso, a este Pai que também é a infinita justiça. Agradecemos a este Pai, em especial e acima de tudo, pela vida, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concedeu de aqui nos encontrarmos no planeta Terra, este belíssimo educandário das almas, esta imensa universidade onde nós nos encontramos para melhorarmos. E exatamente por isto que aqui nos encontramos neste estudo constante para a nossa melhoria, buscando esclarecimento, buscando, conforme Jesus nos orienta há 2000 anos, o conhecimento da verdade, conforme o Espírito de verdade nos chamou a atenção em O Livro dos Espíritos, uma lição que estudamos recentemente. Espíritas, cristãos, humanos, instruí-vos. Exatamente isto que estamos buscando aqui, a nossa instrução verdadeira, a educação moral. Então aqui nos encontramos hoje, meus irmãos, agradecendo a Deus, em especial pela vida, agradecendo a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou, agradecendo aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E agradecendo a todos vocês, não podemos deixar de agradecer e constantemente agradecer a presença de todos, porque a presença de todos vocês aqui é o motivo pelo qual me encontro aqui, não naquele sentido ou com aquela intenção de dar aulas para vocês, mas para estudarmos juntos, aproveitando estas vibrações, estas energias e juntos estudarmos os ensinamentos do Cristo. Sejam todos bem-vindos, em nome do Senhor Jesus, e que possamos aproveitar mais uma vez esta oportunidade da melhor maneira possível, agradecendo a todos os companheiros e companheiras, inclusive a nossa irmã Arlinda Rodrigues, que acabou de adentrar a sala virtual diretamente de Portugal. Em nome dela, agradeço a todos, um agradecimento extensivo a todos os companheiros e companheiras que aqui se encontram e aqueles que com certeza terão acesso a este material devido aos compartilhamentos, à semeadura que todos nós estamos realizando. E hoje trouxemos para as nossas reflexões o capítulo de número 16 do Livro da Esperança. Então hoje estudaremos mais um capítulo do Livro da Esperança, de autoria do Espírito Emmanuel, em parceria com Chico Xavier. E o capítulo de número 16 tem como título Ninguém é Inútil. Então aqui Emmanuel nos chama a atenção que ninguém na face da Terra, seja encarnado ou desencarnado, é inútil. Em muitas situações, para fugirmos ou alegarmos a uma fuga ou arrumarmos uma fuga para as nossas responsabilidades, nós alegamos a inutilidade, nós alegamos aquela condição de que eu não consigo realizar essa tarefa, eu não estou preparado para realizar essa tarefa. Chame o fulano ou o beltrano, a fulana ou a beltrana, que ele ou ela está preparado para realizar essa tarefa. Eu não, coitadinho de mim. Então Emmanuel nos chama a atenção que não podemos alegar isto em nosso desfavor, porque não é em nosso favor. E, coincidentemente, sabendo que não existem coincidências, na nossa leitura costumeira, antes
de começarmos aqui nas palavras de Emmanuel, a leitura do livro Minutos de Sabedoria, Carlos Torres Pastorino nos traz aqui uma mensagem, a de número 37, seguindo a ordem cronológica deste livro, onde estamos realizando estas reflexões, nos inícios das nossas reflexões, uma leitura do livro Minutos de Sabedoria, e a mensagem de número 37, Pastorino nos fala exatamente sobre coisas inúteis. Emmanuel nos fala aqui neste capítulo 16 sobre a nossa situação de inutilidade, que nenhum de nós é inútil. E aqui Pastorino nos fala sobre coisas inúteis que nós acumulamos conosco, coisas materiais. Então ele diz o seguinte, fazendo um questionamento para o início de reflexão da mensagem. Por que está guardando tantas coisas inúteis? Ah, não, eu vou guardar isto aqui porque amanhã isto vai me servir. Eu vou guardar isso aqui porque quem sabe amanhã, a semana que vem, o ano que vem, isto vai me servir. E aí começamos a acumular. Normalmente, a maioria de nós somos acumuladores de coisas inúteis. Então aqui ele nos faz este questionamento. Por que acumulamos coisas inúteis para a nossa vida? E aí ele faz um outro questionamento. Para que tanta coisa em seus armários, quando seus irmãos estão com os deles vazios? Por que tantas coisas acumuladas, tantas coisas paradas em nossos armários, enquanto outros irmãos de jornada não têm o mínimo necessário para a sua subsistência? Então este é o questionamento que ele nos faz e na sequência ele nos orienta, distribua tudo aquilo que ele não está servindo para que sua alma não fique pesada demais quando se afastar da terra. Então aqui Pastorino, assim como toda a doutrina espírita, as obras complementares, nós encontramos fartamente estas orientações, que todas estas coisas que nós acumulamos inutilmente na nossa vida são verdadeiras pedras, verdadeiros pedaços de chumbo, simbolicamente falando, que nós temos amarrados em nossos pés, que irão atrapalhar o nosso voo mais alto quando deixarmos aqui o corpo físico. Exatamente isto que ele nos falou, distribua tudo o que não está servindo, mas que serve para os outros, que está de uma certa forma utilizável, que vai ser útil para os outros. Não distribua aquelas coisas que estão realmente imprestáveis, porque em muitas situações nós guardamos móveis que estão quebrados, nós guardamos roupas que estão rasgadas, nós guardamos outras coisas, alimentos, gêneros alimentícios que estão vencidos. Não distribuamos às outras pessoas, nossos irmãos de jornada, aquilo que não serve mais para o uso, mas sim aquilo que ainda sirva para o uso, que você utilizaria, mas não usa porque você tem em abundância, está sobrando na sua despensa, está sobrando no seu armário. Então ele nos fala que isto será um peso na alma, que a nossa alma ficará pesada demais quando nós deixarmos o corpo físico. Serão algemas nos prendendo às coisas materiais, nos prendendo aqui ao plano terrestre. E aí ele cita uma passagem evangélica: o coração do homem está onde está o seu tesouro. Onde está o nosso tesouro? Nós estamos realmente guardando tesouros no céu ou estamos guardando tesouros aqui na terra, conforme Jesus nos orienta? E aí ele encerra dizendo: se você juntar mais coisas inúteis, a elas poderá permanecer preso sem conseguir alçar voo para as regiões bem-aventuradas. Então aqui ele nos orienta que se nós continuarmos acumulando coisas inúteis, coisas que nós não precisamos e não iremos precisar, estas coisas nos prejudicarão neste voo mais alto rumo aos mundos superiores. Reflitamos sobre isto, meus irmãos.
Então, este é o início das nossas, esta é a mensagem de início das nossas reflexões com Carlos Torres Pastorino em relação a acumular inutilmente coisas na nossa vida. E aí começamos aqui as palavras de Emmanuel com Chico Xavier sobre esta temática, ou com base nesta temática, de que ninguém é inútil na face da terra. E Chico Xavier cita uma passagem evangélica, uma anotação de Lucas no capítulo 14, versículo 11, palavras de Jesus, onde ele nos disse o seguinte: aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. E traz como complemento um trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo, um parágrafo do capítulo 7º, item 6º de O Evangelho segundo o Espiritismo, onde nos traz uma explicação de uma forma bem clara em relação a estas palavras de Jesus, que será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança, isto é, que nenhuma pretensão alimentar a superioridade ou a infalibilidade. Então, quando Jesus nos falou sobre humilhar aqui na terra, que seremos exaltados, é que nós verdadeiramente nos comportemos tão pequenos como uma criança, Jesus aqui estava nos dizendo que em nossas atividades aqui na terra, sejam naquelas atividades remuneradas para o nosso ganha-pão do dia a dia, não queiramos ser superiores às outras pessoas, não tenhamos ou não mantenhamos aquela pretensão de alimentar superioridade às outras pessoas. Não nos comportemos com esta condição de superioridade ou de infalibilidade. Ah, não, eu não erro jamais, eu sou infalível. Não, de forma alguma. Todos nós somos falíveis. Infalível somente Deus. A lei de Deus, esta sim, é infalível, imutável, mas ao mesmo tempo ela é flexível, porque ela vai flexibilizando de acordo com as nossas necessidades, principalmente de acordo com as nossas mudanças. Não de acordo com as nossas necessidades, que ela vai mudar para nos atender em nossas necessidades. Não, de acordo com o nosso esforço de transformação, ela vai se amoldando às nossas condições para seguirmos adiante. Ou seja, então a lei de Deus, ela é imutável, mas ao mesmo tempo ela não é inflexível, ela é altamente flexível, flexível ao infinito. E aí Emmanuel começa aqui com Chico Xavier dizendo o seguinte acerca desta inutilidade aqui na Terra, que todos nós temos sim uma utilidade desde que queiramos realmente ser úteis. E aí ele diz que não guardes aparente grandeza para ser útil. Então não precisamos aguardar ou guardar ou esperar que nos encontremos numa condição de grandeza, de superioridade, para sermos úteis a alguma coisa. Ah, não, quando eu alcançar a posição tal, aí sim eu vou fazer alguma coisa. Muitos de nós ficamos esperando a aposentadoria para começarmos a trabalhar em um trabalho benemerente, começarmos a trabalhar a espiritualidade. Quem nos garante que nós alcançaremos neste corpo físico a chamada aposentadoria ou a inatividade para aquela condição ou naquela condição de ganharmos dinheiro para a nossa subsistência aqui na Terra? Então aqui ele acrescenta que missão quer dizer encargo, responsabilidade. Todos nós estamos aqui na Terra com missões a serem cumpridas. Uns com missões maiores, de acordo com o seu preparo, conforme Jesus nos fala na parábola dos talentos. Quanto maior for o nosso preparo, maiores serão os talentos que serão colocados sob a nossa responsabilidade, sob a nossa guarda, para serem administrados. Então é por isso que Emmanuel nos fala que missão quer dizer encargo, responsabilidade. E ninguém existe
aos ventos do acaso. Ninguém existe aqui na Terra aos ventos do acaso. Ninguém está aqui na Terra por acaso. Ah, não, eu estou aqui porque me empurraram para cá, mas eu nem sei o que eu estou fazendo aqui. Eu estou aqui por acaso. Assim como nós utilizamos ou ouvimos muito aquela expressão de que nós estamos não estou nesta família por acaso. Eu nem queria estar nesta família, eu não gosto desta família. Não existe a palavra acaso no dicionário divino. Tudo tem uma explicação. Tudo está perfeitamente justificável, porque somente Deus é a própria justiça, e em sendo a própria justiça, entrega a cada um exatamente o que é seu, de acordo com a sua semeadura, quer seja uma colheita de felicidade ou uma colheita de dores e tristezas, é o resultado da sua semeadura, da minha semeadura, em um determinado momento da minha trajetória, da sua trajetória. E aí ele segue aqui dizendo, ó, buscando entender os mandamentos, ou melhor, buscando entender os mandatos de trabalho que nos competem, estudemos de leve algumas lições de coisas da natureza. Então aqui Emmanuel nos chama a atenção que buscando entender os mandatos de trabalho, porque as nossas missões aqui na Terra são verdadeiros mandatos de trabalho. Então ele fala que estudemos de leve algumas lições de coisas da natureza. Então aqui ele fala que é um estudo de leve, bem superficial de coisas da natureza. E aqui ele traz 3 exemplos de coisas da natureza, nos mostrando que ninguém está de forma inútil, ou que ninguém ou alguma coisa esteja agindo aqui na Terra ou em qualquer lugar do orbe terrestre isoladamente, ou seja, sozinho. Todos nós estamos entrelaçados. Então, uma borboleta que bate as asas aqui, neste ambiente onde nós nos encontramos, o movimentar das suas asas estão movimentando energias que refletirão lá do outro lado do orbe terrestre ou do universo. Então, aqui ele nos diz, começa citando a usina elétrica. Então aqui ele nos diz o seguinte, que a usina poderosa ilumina qualquer lugar a longa distância. Contudo, para isso não age por si só e também não age sozinha. Aí ele nos lembra que a usina, para iluminar a longas distâncias, então nós aqui na região onde nós nos encontramos, neste momento, Goiânia, capital do estado de Goiás, nós utilizamos energia. A energia que estamos utilizando neste momento, ela vem de centenas, de milhares de quilômetros de distância, e que neste caso a energia está sendo produzida incessantemente pelas turbinas das usinas e sendo transportadas, conforme ele nos fala aqui, por meios de fios, de cabos, de alta ou de baixa tensão, por transformadores, conforme ele vai citando aqui, que a usina usa transformadores de um circuito a outro, alterando em geral a tensão e a intensidade da corrente. Os transformadores também não agem sozinhos, porque os transformadores requisitam fios de condução, ao mesmo passo que os fios de condução também não agem sozinhos, porque eles recorrem à tomada de força. As tomadas de força que nós temos em nossos ambientes domésticos, nas indústrias, nas vias públicas, onde quer que elas estejam, elas também não estão sozinhas, porque para isto, porém, ainda não resolve simplesmente ter as tomadas de forças. Para que a luz se faça, é indispensável a presença da lâmpada, que se forma de componentes diversos. Então aqui Emmanuel nos informa de uma forma assim, ele colocou, de uma forma leve, o trabalho da usina para distribuir a energia. A usina que é gerada lá nas turbinas da usina, usa transformadores, usa, no caso, cabos de condução, usa os fios
e a tomada de força e também a lâmpada. E aí ele cita um outro exemplo, o rio. O rio, de muito longe, fornece água limpa à atividade caseira, mas não se projeta desordenado a serviço das criaturas. O rio cede os próprios recursos à rede de encanamento. A rede pede tubos de formação variada. Os tubos exigem a torneira de controle. Isto, porém, não é tudo. Para que o líquido, ou seja, para que a água se mostre purificada, requer-se o concurso de filtros. Então aqui ele coloca esta cadeia que é utilizada até que a água chegue no nosso ambiente doméstico para ser utilizada de forma purificada. E por último, ele cita um outro exemplo, o avião. O avião transporta o homem de um lado para o outro da Terra, mas não é um gigante autossuficiente. Então aqui ele nos lembra que o avião, que é um gigante, nas palavras de Emmanuel, e é lógico, tem muitos aviões que são verdadeiros gigantes, principalmente os aviões cargueiros. Então aqui ele diz que mesmo sendo um gigante, ele não é autossuficiente. A fim de elevar-se, o avião precisa de combustível. O combustível solicita motores que o aproveitem. Os motores reclamam os elementos de que se constituem. Isto, porém, não chega para que a máquina voadora, ou seja, para que o avião satisfaça os próprios fins, é indispensável se lhe construa adequado campo de pouso. Ou seja, para esses grandes aviões em especial, se não tiver um adequado aeroporto, eles não terão condições de alçar o voo, assim como também não terão condições de pousarem. Então é esta cadeia, esse trabalho feito de forma cooperativa, de forma coordenada, de forma entrelaçada. E aí Emmanuel, explicando esta situação nossa aqui na Terra, que ninguém é inútil, coisa alguma também é inútil, ele encerra estas reflexões belíssimas dizendo o seguinte, que no dicionário das leis divinas, as nossas tarefas têm sinônimo de dever. Então, as nossas atividades no dicionário divino têm exatamente o sinônimo de dever. Toda e qualquer tarefa que estejamos cumprindo aqui na Terra, executando aqui na Terra, tem exatamente o sinônimo de dever. Atendamos à obrigação, aqui ele nos convoca, atendamos à obrigação que fomos chamados no clima do bem. Então aqui ele nos chama atenção e nos orienta que é preciso que atendamos com alegria, com amor, a obrigação para as quais ou para a qual nós tenhamos sido chamados no clima do bem. Não te digas inútil, nem te asseveres incompetente. Então aqui ele nos chama a atenção que jamais nos coloquemos naquela condição de inutilidade ou nos classificarmos como sendo inúteis. Ah, não, eu sou um inútil, eu sou um zero à esquerda, bem longe da vírgula. Assim, em muitas situações, nós falamos ou ouvimos falar. Da mesma forma, ele nos diz que jamais asseveremos que somos ou que estamos numa condição de incompetentes. Para cumprir a missão, ele encerra aqui as reflexões dizendo que para cumprir a missão que nos cabe, não são necessários um cargo diretivo. Então eu não preciso de um cargo diretivo onde eu estou inserido neste momento, no meu ambiente de trabalho, na atividade caritativa ali no centro espírita, no templo evangélico, na igreja.
Eu não preciso de um cargo diretivo para cumprir a minha missão, para cumprir a minha tarefa. Eu não preciso de uma tribuna brilhante. Eu não preciso ser um orador brilhante para cumprir a minha tarefa. Da mesma forma que eu não preciso, conforme ele fala aqui, ter um nome nobre, um nome ilustre, um nome de uma família ilustre. Da mesma forma que eu não preciso de uma fortuna de milhões. Porque em muitas situações eu já ouvi isto várias vezes, quando convidamos algum companheiro para participar de uma atividade caritativa. Ah, não, eu não tenho condições, eu estou sem dinheiro. Mas quem disse? Quem disse que você precisa de dinheiro para praticar a verdadeira caridade? Sabemos que em muitas situações, quando somos chamados para auxiliarmos a quem está necessitando de recursos materiais, nós necessitaremos de recursos materiais para auxiliarmos na parte material daquela criatura. Mas a verdadeira caridade, conforme nós encontramos na questão 886 de O Livro dos Espíritos, não necessita de recursos materiais e é a atividade, ou melhor, é a caridade mais difícil de ser praticada, que é a caridade moral. A caridade material, em muitas situações, quiçá na maioria das situações, as instituições filantrópicas praticam a caridade material sendo intermediários da caridade, porque recebem doações e passam adiante. Agora, a caridade moral, esta sim, ela tem que ser executada por você, porque não é possível você terceirizar a prática da indulgência, que é a caridade conforme entende e praticou Jesus, que é o que nós encontramos na resposta 886 de O Livro dos Espíritos. Então você não precisa de recursos materiais para praticar a indulgência, da mesma forma que você não precisa de recursos materiais para praticar a benevolência, da mesma forma que não tem como você terceirizar a prática da benevolência. Ao mesmo tempo, você não precisa de recursos materiais para praticar a belíssima e a mais bela caridade moral, que é a prática do perdão. Da mesma forma que não é possível você terceirizar a prática do perdão. Então é por isso que Emmanuel nos fala que para cumprirmos as nossas missões aqui na Terra, não precisamos de um cargo diretivo, não precisamos de uma tribuna brilhante, não precisamos ter um nome nobre, não precisamos de milhões em recursos materiais. E aí ele diz que o que nós precisamos? Basta estimemos a disciplina no lugar que nos é próprio com o prazer de servir. Exatamente por isso que Emmanuel, quando foi questionado por Chico, quando Chico foi convidado por Emmanuel para trabalhar em parceria com Emmanuel, Chico questionou a Emmanuel: Emmanuel, do que eu preciso? Aí Emmanuel respondeu para ele que ele precisaria de 3 coisas. E aí ele questionou: mas quais são estas coisas? E aí ele respondeu para Chico: disciplina. Tá aí a segunda, disciplina. E a terceira, disciplina. Então exatamente por isso que ele repete aqui, ó, que nós precisamos de disciplina no lugar onde nós estivermos para executarmos com prazer as tarefas que nós temos à nossa disposição para verdadeiramente servirmos. E para encerrarmos, apenas lembrando uma mensagem que postamos hoje pela manhã sobre o ser espírita verdadeiramente, conforme está lá na mensagem extraída da doutrina espírita, que ser espírita não é você ter uma religião, não é você estar vinculado à religião espírita, mas é você ser verdadeiramente um cristão, você ser verdadeiramente humano. Não é você estar vinculado a uma religião, mas sim vivenciar a fé de forma sincera. É você assumir e cumprir as suas responsabilidades onde você estiver. Não é você se esforçar para superar os outros, mas é você, é eu, é cada um de nós, independentemente da religião que você professe ou que não professe nenhuma religião, você superar a si mesmo
hoje você sendo melhor do que ontem, amanhã esforçar um tanto mais para ser melhor do que hoje. Da mesma forma, buscar a transformação do coração em um verdadeiro templo de Deus. Não é construir templos de pedra, mas construir o templo de Deus no seu próprio coração. Que possamos agir assim, meus irmãos, verdadeiramente como seres humanos. Paz aos nossos corações e muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês que nos auxiliaram nestes estudos. Você que é espírita, você que é simpatizante, você que é de outra religião, que eu sei que tem companheiros que visitam esta página, que não são espíritas, mas simpatizam com os ensinamentos espíritas, que estão vinculados a outras religiões, mas que também estão buscando ampliar os seus conhecimentos. Ninguém está proibido de buscar os conhecimentos da doutrina espírita, o que a doutrina espírita oferece, por ser vinculado a adepto de outra religião. Da mesma forma que você não precisa se transformar em espírita ou aderir à religião espírita para beber nesta fonte pura e cristalina do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Você pode continuar na sua crença, na sua religião, na sua doutrina e também bebendo nesta fonte da doutrina espírita. Paz aos nossos corações e até breve. Até muito breve, quando aqui retornaremos para darmos continuidade aos nossos estudos e às nossas reflexões. Recebam todos o meu abraço fraternal e de incomensurável gratidão. Até breve, meus irmãos e irmãs.